A força e a importância do sexo para atrair o sucesso. Napoleon Hill. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Todos os chefes realmente grandes foram providos pela natureza de uma combinação de química mental favorável, como um núcleo de atração para outros espíritos. Napoleão foi um exemplo notável de homem dotado de uma espécie de espírito magnético, com uma tendência decidida para atrair todos os espíritos com os quais entrava em contato. Os seus soldados o seguiam, certos de que se encaminhavam para a morte sem vacilar. Isso devido à natureza da sua personalidade, que impelia ou atraía, e essa personalidade nada mais era do que sua química mental. Quando se encontra nesse estado de esgotamento, o cérebro humano precisa ser restaurado, e isso se faz através do contato com o espírito ou espíritos mais vitalizados. Os grandes líderes reconhecem a necessidade desse processo de recarregar, e ainda mais, sabem como conseguir tal resultado. É uma felicidade saber conservar o cérebro vitalizado por meio de contatos periódicos com espíritos mais vigorosos. O contato sexual é um dos mais eficientes estímulos nesse processo de revitalização do cérebro, contanto que seja realizado de maneira inteligente, entre um homem e uma mulher que sintam uma afeição real um pelo outro. Qualquer outra espécie de relação sexual tem uma característica desvitalizadora mental. Antes de passarmos dessa breve referência sobre o contato sexual como um meio de revitalizar o cérebro esgotado, parece oportuno chamar a atenção para o fato de que todos os grandes líderes, em todos os setores da vida em que tenham surgido, tenham sido e são pessoas de natureza altamente sexual. Entre os médicos mais bem informados e outros profissionais empenhados na defesa da saúde, há uma crescente tendência para aceitar a teoria de que todas as doenças começam quando o cérebro do indivíduo se encontra em estado de esgotamento. Por outras palavras, é fato bem conhecido que quem possui um cérebro inteiramente são e vitalizado está praticamente imunizado contra todas as formas de doença. Todo médico inteligente sabe que a natureza ou a mente curam doenças todas as vezes que a cura é possível. Os remédios, a fé, os passes, a osteopatia e todos esses estimulantes nada mais são do que artifícios para auxiliar a natureza. Ou falando mais propriamente, simples meios de pôr em ação a química mental, com o fim de reajustar as células e os tecidos do corpo, de revitalizar o cérebro e fazer assim com que a máquina humana funcione normalmente. Thomas Edison era, como todos sabem, um filósofo, um cientista e um inventor. Foi ele quem conseguiu juntar uma ponta de agulha e uma peça de cera de tal modo que a vibração da voz humana pôde ser gravada e reproduzida nas antigas vitrolas. Do mesmo modo que conseguiu gravar e reproduzir a voz humana em discos, Edison talvez ainda realizasse a captação e interpretação corretas das vibrações do pensamento que palpitam no éter do universo. Foi ele quem primeiro dominou a centelha, transformando-a em luz para o uso do homem por meio da lâmpada elétrica. Foi Edison quem deu ao mundo o cinema. Esses são apenas alguns dos seus feitos notáveis, milagres modernos que realizou, não por meio de truques, sob qualquer pretenso poder sobre-humano, mas sim no meio da luz clara da ciência. Esses milagres, entre parênteses, ultrapassam a todos os narrados nos livros da ficção. Já se sugeriu que Jesus Cristo descobriu a maneira de empregar o princípio da química mental e que os seus milagres nasceram do poder que ele desenvolveu através da fusão dos espíritos dos seus 12 apóstolos. Acentuou-se que, quando um dos discípulos traiu o mestre, a associação mental desintegrou-se imediatamente e Jesus enfrentou a catástrofe suprema da sua vida. Não há orador que não tenha sentido a influência da química mental logo que os espíritos entram em rapport. Há um aumento de entusiasmo na mente do orador, que
que muitas vezes se dá a roubos de oratória, que causam surpresa a ele próprio. Os fenômenos de aparência sobrenatural que ocorrem nas reuniões espíritas são resultado da reação que os espíritos dos assistentes produzem uns sobre os outros. Esses fenômenos se verificam depois de 10 ou 20 minutos, pelo simples motivo de que esse é o tempo exigido pelas mentes para se tornarem fundidas, associadas ou harmonizadas. As mensagens, entre parênteses, recebidas pelos membros das reuniões espíritas, emanam provavelmente de duas fontes, a saber, dos vastos reservatórios do subconsciente de qualquer dos membros do grupo, ou do reservatório universal do éter, nos quais é mais do que provável toda a vibração do pensamento é conservada. Como é sabido, qualquer indivíduo pode explorar as reservas de conhecimentos do espírito de outra pessoa, mediante o princípio da química mental, e parece razoável supor que essa força pode ser estendida e entrar em contato com quaisquer vibrações que se encontrem no éter. A teoria segundo a qual todas as vibrações superiores e mais refinadas, como as que nascem do pensamento, são conservadas no éter, origina-se do fato bem conhecido de que nem a matéria nem a energia, os dois elementos conhecidos do universo, podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor, portanto, que todas as vibrações, de maneira a poderem ser captadas e absorvidas no éter, prosseguirão eternamente. As vibrações mais baixas, que não se misturam ou que não entram em contato com o éter, têm provavelmente uma vida natural e morrem. Todos os chamados gênios provavelmente adquiriram sua reputação porque, por mera chance ou de outra maneira, firmaram alianças com outros espíritos que lhes facilitaram emitir suas próprias vibrações mentais para um ponto onde pudessem entrar em contato com o grande templo do conhecimento, registrado no éter do universo. Todos os grandes gênios, tanto quanto é possível deduzir dos fatos colhidos, eram pessoas de elevada sexualidade. O fato de ser o contato sexual o maior estimulante conhecido vem em apoio da teoria aqui apresentada. Todas as formas de energia e todas as espécies de vida animal ou vegetal, para sobreviverem, precisam ser organizadas. Os fósseis dos imensos animais pré-históricos apresentam evidências positivas de que não organização significa aniquilamento. O triunfo na vida, ou o que quer que chamamos de triunfo, é sobretudo uma questão de adaptação ao ambiente, de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. O palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes. Inversamente, a choça de um camponês pode proporcionar mais felicidade do que a mansão de um rico, se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda. Se o ouvinte julgar que exageramos a importância da harmonia, lembre-se de que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo do fracasso. Não pode haver música, nem poesia, nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia. A boa arquitetura é sobretudo uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é do que uma massa de material de construção, mais ou menos monstruosa. A direção eficiente dos negócios alicerça-se na existência da harmonia. Toda pessoa bem vestida, homem ou mulher, é um exemplo de harmonia. O homem que sabe fazer um uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. É fato bem conhecido que o elemento masculino das espécies é mais ativo e mais alerta para a caça, qualquer que seja o objeto desta, quando inspirado e solicitado pelo elemento feminino. Esta característica humana começa a manifestar-se no macho já na puberdade e continua por toda a vida. Pode-se observar isso principalmente nos esportes, quando os rapazes estão jogando diante de uma assistência feminina. Retirem-se as moças, e essa coqueluche, entre parênteses, que nos Estados Unidos se chama de futebol, torna-se um jogo sem importância.
Qualquer rapaz se lançará no jogo com esforços sobre-humanos, sabendo que sua amada está ali para torcer. É igualmente certo que os rapazes se lançarão na busca da fortuna com o mesmo entusiasmo, quando inspirados e solicitados pela mulher querida. Por outro lado, a mesma mulher pode, por meio de uma aplicação negativa dessa lei, quando é impertinente, ciumenta, egoísta, violenta e vaidosa, arrastar o rapaz a uma derrota certa. A estrada para o triunfo pode estar, como geralmente acontece, obstruída por muitas influências que podem ser removidas, antes de que o alvo possa ser alcançado. Um dos maiores, dentre esses obstáculos, é uma aliança infeliz entre mentes que não se harmonizam. Em tais casos, a aliança deve ser rompida, pois do contrário terminará numa derrota, num fracasso completo. É infinitamente melhor enfrentar a crítica do que se deixar levar ao fracasso, conservando uma aliança desarmoniosa, seja ela comercial ou social. Usando de toda a franqueza, estamos aqui justificando o divórcio, quando as condições do matrimônio são tais que a harmonia se torna impossível. Não quer isso dizer, porém, que a falta de harmonia não possa ser removida por outros meios que não o divórcio. Contam-se muitos exemplos em que a paz pôde ser restabelecida com o desaparecimento do antagonismo, sem a necessidade de se recorrer à medida extrema da quebra dos laços conjugais pelo divórcio. Conquanto seja verdade que algumas mentes não se fundirão num espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal coisa, devido à química natural dos cérebros, individualmente nunca devemos estar muito prontos para culpar a outra parte, lançando-lhe toda a responsabilidade pela falta de harmonia. Lembremo-nos de que a perturbação pode estar no nosso próprio cérebro. Lembremo-nos também de que uma mente que não pode se harmonizar com uma pessoa, ou algumas pessoas, pode harmonizar-se perfeitamente com outros tipos de mentes. A descoberta dessa verdade deu em resultado mudanças radicais nos métodos dos empregadores para com os empregados. Há pouco tempo era coisa comum o chefe despedir um empregado apenas porque este não atendia perfeitamente às necessidades do cargo que lhe era confiado. Hoje o patrão inteligente procura estudar os seus auxiliares. Um que fracassa aqui poderá ser de grande utilidade ali. Contam-se casos de fracassos transformados em êxito completo. Um inimigo descoberto é inimigo meio vencido. De novo, para concluirmos, um inimigo descoberto é inimigo meio vencido. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.